Oi, meu nome é Francisco Juan, eu sou o desenvolvedor iOS e hoje a gente vai tratar de uma coisa bem importante que todo desenvolvedor iOS tem que ter dentro da sua carteirinha. Tá, Juan? Mas que conceitos são esses que você vai abordar? O conceito que a gente vai abordar hoje vai ser a respeito do SwiftUI e do UIKit. Esses dois frameworks são a base para construir qualquer aplicativo iOS, né? Então vamos lá, galera. Vamos partir aqui pro Skylera pra gente poder dar uma rabiscada e poder dar uma entendida melhor do que eu vou falar para vocês a respeito do UIKit e do SwiftUI, tá bom? Então vamos lá, nosso grande tema de hoje, SwiftUI e UIKit. Bem, vamos começar falando aqui do nosso amigo UIKit, tá bom? O UIKit ele é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de desenvolvimento iOS da Apple que ela tá aí no ar desde 2008. Então, ela funciona atualmente perfeitamente com o Swift, tá certo? O Swift que nasceu em 2014, mas de início ela era usada com o Objective-C. Então, as raízes do UIKit, eles estão sim interligados ao Objective-C, tá certo? Então, vamos lá, vamos descrever aqui um pouco dela, né? Ela é mais antiga, ela é desde 2008, né? Como eu comentei aqui com vocês. Então, ela funciona aí, ela tá aí nesse maravilhoso mercado da Apple desde 2008. E ela também funciona com o Objective-C, né? Beleza. Tem uma integração atualmente perfeita com o Swift, tá bom? Foi, tipo assim, tá muito perfeito, muito perfeito. E ela usa conceitos de programação, né? Conceitos de programação imperativa, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a programação imperativa. Já já a gente vai dar uma comentada legal sobre ela, tá certo? Então ela usa a programação imperativa. Então assim, ela é uma ferramenta que ela te dá um pouco mais de controle, tá certo? A respeito do que você está fazendo, porque você vai realmente desenhar e dar instruções muito precisas sobre como você quer a sua aplicação. Já já a gente chega, já já a gente chega aí, tá certo? Aí vamos cuidar agora do nosso Swift UI, né? Nosso Swift UI ele surgiu desde 2019, tá bom? Então desde 2019 que a gente tem o Swift UI dentro das plataformas da Apple. E aí o Swift UI é uma coisa interessante porque assim a partir do momento que a Apple lançou o SwiftUI, ela foi dando aqueles pitacos dela para que todo desenvolvedor já fosse pro SwiftUI. Entendeu? Tipo assim, vai começar pelo novo aplicativo? Começa no SwiftUI. Entendeu? Então ela foi deixando um pouco de lado o UIKit, justamente para ir para o SwiftUI. Ela deu realmente essa importância maior. E olha que de início, é claro, como qualquer ferramenta que você está lançando agora, ele deu alguns problemas, deu vários bugs mas que já foram resolvidos. Então, hoje em dia é uma plataforma extremamente madura, né? A partir na verdade, desde o ano 2021, foi quando tipo ela amadureceu absurdamente. É extremamente seguro e é extremamente recomendável você iniciar um programa, iniciar um projeto diretamente pelo SwiftUI sem mais a necessidade de usar o UIKit, tá bom? Então vamos lá. Ela é mais recente, desde 2019, né? Ela tá desde 2019 aí na área, então ela ela já tem seus 6 anos aí de caminhada junto com a gente, né? Junto com o desenvolvimento, junto com diversos outros desenvolvedores. Ela funciona estritamente oba, com Swift, né? Como já diz o nome, ela funciona estritamente com Swift. Mas isso não significa que no aplicativo com Swift UI você não possa usar o UIKit, tá bom? Você tem como mesclar os dois, isso é até bem interessante para a parte de se você está migrando um aplicativo do UIKit para o SwiftUI. Então, eles têm essa integração ainda assim, os dois, né? E ela usa os conceitos de programação declarativa, né? Ela usa os conceitos da programação declarativa, tá com ela? Não é. Tô falando até errado, galera, até agora. Mas não é conceitos, tá? Não são conceitos, não deixam de ser conceitos, mas são os é, paradigmas, tá bom? Vamos tratar um pouco desses paradigmas aqui pra gente poder seguir, certo? Então vamos lá. Existem dois tipos de paradigmas que a gente vai ligar agora, tá bom? Que a gente vai se importar, né? Por enquanto. E esses paradigmas são o imperativo e a gente tem o declarativo, tá bom? Beleza. Então, o que é que tem de diferença entre um e entre outro, né? No imperativo, você tem que pensar, você tem que entender a programação, o paradigma de programação imperativo como o algoritmo.
né? Você vai descrever uma sequência lógica de passos para chegar até um objetivo. Por exemplo, você quer fazer um bolo. Pega a tigela, bota a tigela na mesa, pega a massa do bolo, bota. Enfim, você vai seguir aquela receitinha pronta e você vai ir estruturando aquilo ponto a ponto. Então vamos lá. O que que a gente pode colocar aqui de ponto, né? Então a gente pode botar que ela é um passo a passo, né? Vou colocar o pontinho direitinho. Passo a passo, né? Uma sequência lógica. A gente também pode colocar, que é uma coisa que, particularmente na minha experiência com o SwiftUI, eu consegui interligar muito, que é que ela lembra muito a web antiga, né? Entre muitas aspas, tá? A web antiga, sabe? Eu vou mostrar aqui um exemplo de código para vocês, que é um código JavaScript, e poxa, o exato mesmo, é um projeto, até um projeto bem antigo meu, que eu fui relembrar só para ver se realmente fazia sentido, que é você manipular, né, o DOM usando o JavaScript e inserir dados ali dentro, por exemplo. Você vai pegar o elemento pelo ID lá e vai depois dar um inner HTML para poder colocar os dados ali dentro. Poxa, é muito parecido, né? É um paradigma imperativo. Então você vai fazer ponto a ponto o que é que você quer, né? Então, deixa eu pegar aqui só para exemplo para vocês. Eu guardei essa imagenzinha aqui. Ó, deixa eu jogar aqui para vocês. Exatamente essa, galera. Olha aí. Me diz se não é igual. Na verdade, vocês não sabem ainda. Vou falar aqui um pouco mais pra vocês como é que vai funcionar. Mas, por exemplo, eu pego aqui essa LI, crio esse elemento, né, de LI aqui dentro, e aí eu coloco o conteúdo de texto dela como sendo esse task test, entendeu? Então, eu vou criar esse remove botão, papapá, e no final de tudo eu vou dar esse append child, que é pra poder colocar, se eu só criar aqui, ele não vai pra canto nenhum. Então, eu tenho que criar esses elementos usando o document.createElement, né? No caso da UI View vai ser diferente, né? Da UI View, já tô dando spoiler, hein, galera. É, no caso do UI Kit, a gente usa um UI Label para poder colocar um texto na tela. E aí você pega aquele UI Label e aí você insere o texto dele. Você diz o frame que ele vai estar, você diz alinhamento, posição, padding, esse tipo de coisa, tá bom? E no final, você tem que dar esse, entre aspas, append child, a gente vai ver mais pra frente como é que é o nome no UI Kit. Mas o que eles chamam aqui de append child, lá também tem, só que é de uma maneira um pouco diferente, tá certo? Então, beleza, galera. A gente ficou aqui explicado, né, o que é essa programação imperativa dentro do contexto aqui que a gente está inserido, né, que é o contexto de desenvolvimento iOS com o UIKit. E agora a gente vai para a parte declarativa, né? Se antes você tinha que fazer a descrição de passo a passo do que eu quero, não, eu quero que eu crie o meu botão, vamos lá, o exemplo do bolo. Eu quero que pegue o bolo, pegue a tigela, coloque a massa dentro, coloque depois os outros ingredientes, papapá, com a ordem certa. No modo declarativo, você vai fazer um pouco diferente. Você vai pedir aquilo. Então, ao invés de você dizer que vai querer fazer um bolo e aí você vai descrever como é que você vai fazer o bolo, você vai dizer, eu quero um bolo de laranja. E aí, magicamente, seu bolo de laranja aparece para você. Então, resumindo, o, o, o paradigma declarativo, ele vai querer que você diga o que é que você quer. Então, você vai dizer o que você quer. Beleza? Simples e fácil. Dentro do universo do Swift, né? Por exemplo, o HTML. O HTML ele é declarativo. Não é uma linguagem de programação, tá? Beleza, mas ele é declarativo. Ele é de uma forma declarativa. Você vai dizer ali o que é que você quer. Você não está fazendo essa sequência lógica que a gente estava fazendo, ó, bem aqui com o JavaScript. Você não precisa disso, tá bom? Você vai simplesmente dizer o que é que você quer. Ao invés de você dizer aqui, de uma maneira aqui, que você vai criar o elemento, pá, 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 você só coloca li e coloca o conteúdo ali dentro. Já dentro que é o caso, né, do nosso SwiftUI. Nosso SwiftUI, você, ao invés de fazer um UI label, que nem a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso, mas ao invés de você, aquilo ali tudo, você vai colocar só um text ali, já magicamente vai aparecer tudo pra você. Em questão de sintaxe, né, se antes eu falei que era um pouco parecido com o web antigo, né, a questão de sintaxe, né, a sintaxe do SwiftUI, ele me lembra, né, eu tive poucas experiências com, mas ele me lembra bastante o Flutter, né? Então ele me lembra bastante a sintaxe do Flutter. Como diria uma professora que eu tive, ele é um Flutter melhorado, né? O Flutter é um projeto de SwiftUI. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês, tá? Novamente, não segue exatamente isso, tá? Mas eu digo que é muito parecido, tá bom? Então, ó, você coloca a sua classe. Aqui a gente tem umas diferenças, porque dentro do SwiftUI a gente tem o var body, né? Enfim, mas tem esse mesmo princípio de estender uma classe mãe. A gente vai chegar lá, vocês vão achar
Muito interessante isso aí, tá certo? Galera, então beleza, deixamos esse conceito inicial aqui bem estabelecido. Então vamos abrir aqui o nosso Xcode, nosso querido amigo Xcode, e aí a gente vai pegar um projetinho para poder entender um pouco, tá bom? Eu não vou fazer um projeto extremamente do zero com vocês, mas eu vou explicar um pouco para vocês sobre a sintaxe disso, tá bom? Eu já deixei um projeto pré-aberto aqui, pra gente poder trabalhar, pra gente poder dar uma brincadinha legal. Bem, galera, tá aqui o projetinho, tá certo? É o nosso SwiftUI versus o UIKit. Vamos iniciar com o nosso UIKit, tá bom? Vamos ser bem verbosos, né? Então vamos pegar um empty file aqui, vou chamar ele de uikit.swift. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o UIKit aqui dentro, tá bom? A gente precisa do UIKit importado aqui dentro. A gente vai criar uma classe chamada view. Vamos chamar de greeting controller. Greeting controller. Normalmente a gente chama de controller, né? Então ele segue o padrão de nomenclatura chamando de controller. A view que você vai criar, a view, que mais pra frente a gente vai chamar de view. E ele estende, né? Um UI view controller, ok? Belezinha. Agora a gente vai dar um override na função de view did load, ok? Aí a gente vai fazer o carregamento disso, né? Vale a pena ficar explicando isso para vocês agora. Mas é um padrão, então você tem que seguir isso aqui. Para você fazer a view, você iniciar a view mais ou menos dessa maneira, tá bom? E aí vamos lá. A gente vai criar agora a nossa label e aí vocês vão lembrar do paradigma imperativo, vocês vão lembrar da parte que a gente mexe lá no DOM do HTML com JavaScript. Então a gente vai criar um label aqui, chamando UI label. Oba. Vamos lá, papai. Tá certo, eu tô com o teclado novo, então eu tô me acostumando ainda, pessoal. A gente vai colocar nesse label aqui, nosso label.text, pra vocês verem, ó. Ponto .text. E aí tem várias outras coisas aqui também, ó. A gente pode colocar, ó. Que no caso são todos os parâmetros, né? São todos os atributos que um label tem. E aí você pode inserir eles dessa maneira, usando o paradigma imperativo, certo? Então você vai usar aquele mesmo princípio que você usava no DOM do HTML lá, antigão. Interessante, tá? Então vamos lá. Hello world, hello there, né? A gente pode colocar mais algumas informações, né? Que nem a gente tinha visto ali, o text color. E a gente pode usar padrão de tipagem para poder colocar já a cozinha dele, né? Com base do jeito que é. Vamos colocar blue. Com base do jeito que já vem esse enum preparado dele, né? Eu acho isso sensacional. É uma das grandes vantagens de se usar o Swift no dia a dia como desenvolvedor. Isso aqui ajuda demais a gente, tá bom? Aí a gente pode colocar aqui também o text alignment, né? Um alinhamento do texto que pode colocar centralizado, label ponto, pô, vamos lá, frame. Então a gente vai dizer o frame aqui, a gente vai dizer a parte de alinhamento dele conforme tudo, né? Então a gente vai chamar view, que é uma variável que vem de dentro aqui do UI View Controller, tá certo? Ela já vem aqui de dentro. Então vamos chamar essa view view.bounds, tá? Não vale a pena entrar em critérios de o que é o view.bounds aqui, mas basicamente é para pegar um determinado espaçamento ali na sua UI, tá bom? E aí no final a gente pega esse view, justamente essa variável de view, e adiciona a de sub view. E aí a gente passa a view que a gente quer, que é a label. Entenderam aí? Então é bem verboso, vamos dizer assim, né? Então você escreve bastante para poder chegar a um resultado agradável. Tem uma grande desvantagem, ele não tem um preview, como a gente vai ver já já, que o nosso amigo SwiftUI tem, tá certo? Então vamos aqui para ele, vamos falar nele, né? Vamos aqui para ele para criar o nosso arquivo com SwiftUI. E a gente tem duas opções, tá? A gente pode criar um arquivo branco, né? Que é o que eu vou fazer aqui com vocês. Criar um arquivozinho em branco total. Vamos começar absolutamente do zero. Mas vocês também têm a opção de criar um arquivo a partir de um template, tá? E aí um dos templates que tem aqui dentro é justamente o do SwiftUI View. Então você já cria uma viewzinha aqui com o SwiftUI. Ó, já vem montada, já vem com preview, já vem com o body, já vem com tudo que a gente vai construir já vem com tudo isso montado. É bem interessante, tá? Mas vamos fazer na mão, vamos pegar um pouco mais de experiência aqui, tá bom? Vamos começar importando o SwiftUI aqui dentro. Já vai começar importando o SwiftUI. Depois a gente
Tem gente que usa classe aqui. Eu prefiro, é um padrão a se usar structs, tá? Normalmente também não vale a pena entrar em critérios do que é um struct aqui dentro, mas aprendo, dá uma olhadinha um pouquinho mais de Swift, a gente tem já vídeos aqui explicando um pouco mais de como é que funciona as classes, qual é a diferença de uma classe e de um struct, então é essencial, tá bom? Vamos lá, greeting, view, vai estender uma view, né? Ela vai ser uma view, então se a gente tá dizendo aí, a gente tá mostrando que ela é uma view também. E a gente coloca aqui dentro var body, ok? Que vai retornar, né? Que vai ser o tipo dele é uma some view. Ou seja, vai retornar alguma view, vai retornar algo que é semelhante a uma view, que estende também de uma view, né? Galera, tô de volta, tenho aqui meu Mac pra carregar. Tamo ok. E aí agora a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente ia fazer, que a gente fez com o UIKit, né? O que que a gente fez com o UIKit? A gente adicionou aqui a nossa subview, e essa subview ela tinha um labelzinho, né? Ela tinha um texto bem centralizado ali no meio. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Como é que a gente faz? A gente adiciona um text e coloca Hello World. Fechou. É isso. Entendeu? É isso. Eu vou fechar isso aqui por enquanto. É simplesmente isso. Ah, mas você colocou o texto azul. Ah, tá bom. Foreground color blue. Ou seja, eu não disse passo a passo como é que eu ia fazer o meu botão. Eu disse como é que eu ia fazer o meu texto. Eu disse que eu quero um texto com esse conteúdo aqui, né? Hello World. E eu quero que o parâmetro de cor secundária dele, eu quero que ele seja da cor azul. Entendeu? E aí vem uma das grandes outras sacadas que tem dentro do SwiftUI, que é uma coisinha chamada Preview. Isso é sensacional, tá? E você só coloca aqui o seu greeting view, e ele já vai fazer preview aqui dentro do próprio Xcode. Então o Xcode já vai montar esse preview para você, então você vai poder estar editando ali e vendo em tempo real, de acordo com o que você mexe no seu código. Isso a gente não tem no Swift, no UIKit por padrão, né? Tem como você fazer isso, né? Sim, tem. Deixa eu dar algum probleminha aqui. Só um minuto. Pessoal, esse erro que tá dando é só relacionado ao main, tá? É que eu teria que ter, como eu tô só no exemplo, né? Eu não coloquei um main aqui dentro, né? Eu não marquei o meu app delegate, vamos dizer assim, aqui dentro. E aí tá dando esse probleminha, tá certo? Mas vai renderizar corretamente aqui pra vocês, né? Quando vocês criarem o projetinho. É porque eu não tenho ele, como eu criei só pra exemplo, eu não tenho ele configurado aqui dentro nesse momento, tá bom? Mas, beleza. Estamos entendidos aí, vimos o básico de um versus o outro. Agora vamos voltar aqui no ScaleDraw rapidinho, 2 minutos pra vocês, tá? 2 minutos, prometo. Que é só pra gente dar uma olhada, depois de tudo que eu falei, por que ainda usar o UIKit? Alguém quer me responder? Eu sei que vocês querem. Mas o principal motivo pra ainda usar o UIKit é que tem muito mercado. Tem muito mercado, galera. Então, o UIKit, ele por mais que seja mais antigo, e na verdade o motivo é exatamente esse. Muitos softwares foram feitos no período de 2008 a 2019 usando o UIKit. Então eles construíram aplicações com o UIKit. Então, muitas aplicações foram feitas. Muitas aplicações são fáceis de migrar, né? Porque você pode ir migrando aos poucos. Do mesmo jeito que você tem aquele projeto JavaScript, que você pode ir migrando aos poucos para TypeScript, você tem um projeto com o UIKit que você pode ir migrando aos poucos, constantemente, para o SwiftUI, tá certo? Então, a gente usa porque ainda tem muito mercado, mas não é que você só vai focar nele. Você tem que olhar para o futuro. Então você tem que olhar para o futuro. E sabe quem é o futuro, garotão? Sabe quem é o futuro, garotona? É o nosso amigo SwiftUI. Ele está dominando o mercado por diversos motivos. Primeiro, é muito fácil, ele é muito simples, né? Ele é muito tudo. E o segundo motivo é a multiplataforma, tá bom? O SwiftUI ele veio para padronizar o ecossistema da Apple de uma maneira que, com os mesmos conceitos que você tem para programação do iOS, você vai ter para o iPadOS, você vai ter para o macOS, para Apple TV, para tvOS, né? Para os watchOS, então para as realidades aumentadas, né? Dos VisionOS. E você tem uma multiplataformidade, você tem toda essa integração, todo esse conjunto de integração muito amplo dentro do SwiftUI. E poxa, isso é perfeito, tá, galera? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, tá bom? Até o próximo vídeo, espero ver vocês em breve aqui.
e amém.